Boa noite, igreja, graça e paz. Confesso que aí embaixo é muito mais confortável, mais tranquilo do que aqui em cima. Mas o Senhor fala que nós temos que fazer tudo para Ele com excelência, né? Mesmo nós não sendo do ramo, mas o Senhor nos capacita. Então eu queria, sem mais delongas, sendo um culto de batalha espiritual, eu queria trazer para os irmãos uma palavra nessa noite que está no livro de Tiago. Os irmãos que puderem acompanhar comigo, abra suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, do 1 ao 20. Eu trouxe aqui uma versão que está na Bíblia King James, atualizada, e eu queria compartilhar com os irmãos. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: E agora prestai atenção, vós os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodrecem e vossas roupas finas desvaneceram, ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós. E assim como o fogo vos devorará a carne, tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes como em dias de festa. Condenais e matais o justo sem que ele vos tenha oferecido qualquer resistência, coragem no dia do sofrimento. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor, observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstrarem fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvidos falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram as chuvas, e a terra produziu os seus frutos. Queridos irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma, e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém? Então, irmãos, hoje, uma quinta-feira, como uma noite de batalha espiritual, eu queria trazer aqui para os irmãos uma palavra de fé, de ânimo, de conforto, de preparação, de fortalecimento espiritual para cada um de nós. Sabemos que os dias são difíceis, não são fáceis para ninguém, né? Estamos aí passando por provações, aí o mundo passando aí por terremotos, por enchentes, inundações, e o Senhor me trouxe no meu coração, eu tenho comentado às vezes com o pastor Márcio,
Eu tenho orado, tenho buscado ao Senhor. Inclusive eu conversei com o pastor Gil, ele falou assim, eu falei, pastor Gil, depois do começo do ano que o senhor falou para a gente fazer aquele propósito de jejum, dos 12 dias, né? E eu senti no coração de continuar fazendo o jejum pelo menos uma vez por semana. E o pastor, dentro da direção de Deus, falou assim, faça 2 vezes por semana. E assim eu estou fazendo o meu jejum, a minha oração, a minha meditação, e o Senhor tem falado comigo e colocou essa palavra para mim compartilhar com os irmãos nessa noite. Então, irmãos, nessa noite eu queria que os irmãos entendessem essa palavra que o Senhor deixou através do apóstolo Tiago. Esse Tiago aqui no Novo Testamento haviam 4 ou 5 Tiagos. E os historiadores e os teólogos, eles afirmam que esse Tiago desse livro, dessa epístola, é o Tiago, irmão de Jesus. Então o que o Tiago quis trazer para nós através desse livro, desse texto aqui da passagem do número 5. Na verdade eu queria passear com os irmãos rapidamente nos 5 livros. Então o livro do Tiago eu deixei aqui como tema para os irmãos da ministração a seguinte mensagem: viver de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos aqui a palavra do Senhor, nós temos que viver conforme ela nos orienta, seguir conforme o Senhor nos orienta todos os dias, porque se assim o fizermos, nós seremos abençoados, nós seremos protegidos. Aflições, lutas, vamos ter, não tenha dúvida, mas nós vamos estar mais preparados e mais fortalecidos para passar por esses momentos de tribulações, e as tentações vão ser vencidas. Então, esse livro aqui, ele fala do seguinte termo, né, que também ele fala sobre a questão desse livro, ele tem um comparativo, um paralelo com o Sermão da Montanha de Jesus, que está lá em Mateus 5:7. Então o que Tiago quis deixar para nós aqui através dessa palavra? Ele traz instruções e palavras de exortação para a igreja em relação à oração, em relação à adoração, fé, e nos encoraja a afastar do mal e nos aproximar de Deus e sermos pacientes nos momentos de sofrimento, orando e cuidando uns dos outros e reforçando a fé uns dos outros. E aí eu fiz aqui alguns tópicos que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos. Em Tiago 5, o texto fala resumidamente sobre o suportar provações e praticar a palavra de Deus. Então a Bíblia é um manual, nosso manual. Então nós temos que estar preparados, porque as provações, as provas, as lutas vão vir. E aqui nesse texto de Tiago 1 fala que nós temos que estar preparados, né, para os dias maus, porque vão vir dias maus, mas tem de bom ânimo, o Senhor deixou escrito, né, porque no mundo tereis aflições. Então, irmãos, o Senhor está nos encorajando nessa noite para que nós possamos ter bom ânimo. Vamos passar por momentos difíceis, momentos de provas, momentos difíceis na área financeira, pessoal, espiritual, mas que não é para nos desanimarmos, que é para nós podermos manter firme a nossa fé, buscarmos o fortalecimento aqui na palavra do Senhor. E em Tiago 5:2, ele fala sobre não fazermos acepções de pessoas. Então tem muitas igrejas, né, irmãos, que dão ênfase, né, dão glórias a pessoas por conta do nível deles, né? Políticos, pessoas influentes, pessoas bem-sucedidas, né? Chega na igreja, irmão, coloca aqui o primeiro banco, o melhor lugar na igreja, e quando vem o irmão está mal vestido, ou que está mal, que está cabisbaixo, triste, ou não está bem, está sentado lá atrás, está sendo distinto, está sendo discriminado. Enfim, irmãos, é isso que o Senhor está deixando aqui nessa segunda parte do livro de Tiago, no capítulo 2, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, nós devemos amá-las como Jesus amou a todo mundo. Devemos amar aquela pessoa da mesma forma que nós amamos a cada um de nós, os nossos familiares, os nossos entes queridos, porque aquela pessoa que você vai engrandecer, que você está exaltando, na verdade, por trás, às vezes, muitas das vezes, ela está fazendo coisas que estão prejudicando outras pessoas, tendo enriquecimento ilícito. Enfim, irmãos, o Senhor não quer que a gente julgue e critique a pessoa se está bem ou se está mal, mas é que nós devemos estarmos voltados nessa questão de sermos, olharmos da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho,
com o mesmo cuidado daquelas pessoas que não têm condições, que estão falhas, ou que estão fracas, os que são mais simples, né, irmãos? Não distinguir, não discriminar essas pessoas. Em Tiago 3, ele fala sobre os pecados da língua, refreá-la, pois pode bem dizer ou amaldiçoar. Então nós temos que sermos mais atentos, né, com a nossa boca, com a nossa palavra. O Senhor pede que nós pensamos muitas vezes antes de falar alguma coisa, porque a língua é um dos menores órgãos do corpo humano, mas é a mais poderosa em praticar obras do bem e obras do mal. Então nós temos que refreá-la, pensar como falar, como agir, como ser com as pessoas e com todos. Então, cuidado ao falar, cuidado ao proferir palavras, porque as palavras têm poder. Se você lançar uma palavra de maldição, aquela palavra vai ter poder, vai até amaldiçoar aquela pessoa. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós através dessa palavra de Tiago, que Ele nos exorta e nos orienta a termos mais prudência na nossa língua, controlarmos as nossas palavras, sermos, é difícil às vezes, é fácil aqui em cima falar, irmão Davi, é fácil falar em cima, né? Quero ver você ter a prática do dia a dia. Sim, os dias não são fáceis, às vezes a gente passa por estresse, por nervoso, mas aqui está tudo aqui, ó, o nosso manual está aqui. Quando vir a dificuldade, vir a palavra na boca, antes de você abrir a sua boca, pensa, reflita, Senhor, cuida da minha língua, Senhor, não deixa que ela fale coisas que eu não quero que ela fale. E o Senhor vai cuidar dela. Então, irmãos, no texto de Tiago 5:2, ele deixa essa orientação para a igreja. Em Tiago 5:3, ele fala sobre os pecados da língua, de refreá-la, né, e buscar sabedoria do alto. Então nós temos que buscar entendimento, conhecimento, a sabedoria do Senhor, porque Ele vai nos orientar, vai nos falar o que nós devemos fazer, como nós devemos agir em todos os momentos, em todas as situações, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar. Cuidado, irmãos, coloquem nas mãos do Senhor todas as suas palavras, todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos, que o Senhor vai te dar direção. Em Tiago 5:4 fala sobre a origem das contendas, né? Então, aqui eu queria deixar para os irmãos a questão das contendas. Ele está dizendo em relação a alguns exemplos que eu queria citar, em relação a guerras, a brigas. Hoje nós vemos aí guerra entre Rússia e Ucrânia. Esse é um exemplo apenas, né? Lutando por conquista, por poder, por território, né? Um querendo ser maior que o outro. No meio da política também, ou eu sou de fulano, ou eu sou de ciclano, guerreando, brigando, discutindo. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer que nós façamos guerra, façamos lutas. Somos todos unidos, temos que estar sempre unidos. Nós somos um só corpo, uma só carne. Temos que orar para que essas brigas, essas guerras, essas discussões sejam disseminadas, irmãos. Então, em relação a essas contendas, eu deixei aqui uma passagem, um texto que eu queria compartilhar com os irmãos, que fala exatamente sobre as guerras, né? Que de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? As guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito, ou não é nada feito, ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm, e são capazes de até matar para conseguir conquistar. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês têm coragem de pedir a Deus, é claro que não. Sei que vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são como crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio, enganar os outros, acabarão inimigos de Deus e acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz: tenho ciúme de quem eu amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer, irmãos, que nós tenhamos um coração humilde,
Não vamos ficar discutindo, não vamos ficar guerreando, falando, não, eu tenho melhor, eu sou mais capaz. Todos são capazes, todos somos melhores, todos somos merecedores de tudo. O Senhor nos dá condições e capacidade e igualdade. Basta nós buscarmos, colocarmos na direção de Deus, que Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos dar a forma, não através de lutas, não através de guerras, não através de discussões ou disseminações. Coloquem isso nos seus corações, que o Senhor vai te dar a direção correta e vocês vão conseguirem ser vencedores sem precisar guerrear ou lutar um com os outros. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou entrar no livro de Tiago, onde o Senhor pediu para ministrar para os irmãos, que aqui fala sobre a condenação das riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Explorar e enganar as pessoas através das riquezas. Então, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos aqui um pequeno testemunho em relação a essa questão de humilhar, em questão a riquezas ilícitas. Deus nos dá bens. Deus é dono do ouro, da prata, Deus é o dono de tudo. Aqui Deus não está dizendo que nós não devemos ser prósperos, ou ter dinheiro, ou ter riquezas. Não é essa a questão é nós não nos apegarmos à riqueza ou aos bens materiais aqui dessa terra, como se fosse um Deus, deixar Deus em segundo lugar e colocar as riquezas e os bens materiais dessa terra acima de Deus. Então Deus não quer que nós façamos dessa forma. Então, irmãos, eu queria compartilhar aqui rapidamente. Eu passei por muitos problemas no passado, e em relação a essa questão de humilhar, questão de se apegar a bens materiais, a bens financeiros. Eu trabalhava numa empresa lá no interior, em Atibaia. Eu tive uma oportunidade de ir pro sul. A minha irmã tinha uma loja lá na época, e montamos uma loja em conjunto lá, e na época não tinha dessas lojas de R$1,99, de R$1. E eu vinha com ela aqui em São Paulo, montamos essa loja lá, e Deus me prosperava a cada dia, vendia muito, equivalente hoje a 800, 900, R$1.000 por dia, ganhava 300% no atacado e 2.000% no varejo. Então ganhava muito dinheiro. E ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, eu já sendo conhecedor da palavra do Senhor, eu fui batizado com 14 anos. E eu fazia tudo ao contrário. Eu nunca colocava Deus em primeiro lugar na minha vida. Colocava o dinheiro, colocava a riqueza. E Deus me abençoava, porque Deus é um Deus abençoador. Então, e eu não pensava em Deus. Ficava fazendo coisas que desagradavam. Passava noites em situações fazendo coisas que não agradavam a Deus, em relação a vícios, em relação a bebidas, enfim. E o Senhor foi me tratando. Veio o plano Collor na época, e eu perdi tudo, inclusive o resto que tinha de mercadoria na loja. Eu fui trabalhar de volta numa empresa em São Paulo. Eu liguei, pedi uma oportunidade. O contador que trabalhava, que eu sou contador, né, ele falou que estava saindo para trabalhar numa outra empresa, montar um negócio próprio. Falou, justamente eu estou precisando de alguém aqui. O Senhor abriu a porta de novo, e eu nem aí com Deus. E aí eu deixei a minha ex-mulher lá, vendeu o resto das mercadorias que tinha, vinha para São Paulo trabalhar, e de 15 em 15 dias eu voltava para lá para levar o suprimento para casa. E tudo caiu, não vendia mais nada. Quando veio o plano Collor de 700, R$1.000, caiu de um dia da noite para o dia, para 200, depois R$50, e não dava nem para as despesas. E eu abri essa porta e vim trabalhar aqui em São Paulo e voltava para lá. E a pessoa que era o melhor cliente meu comprou o resto das mercadorias e não me pagou, deu cheque sem fundo. Fui lá em Santa Catarina buscar o dinheiro, cobrá-lo, e ele estava em situação pior que eu por conta da situação do plano Collor. E eu quase que dei dinheiro para ele em vez de cobrar. E aí o Senhor me abençoou lá nessa cidade, e eu voltei lá para o interior, Atibaia, com a minha família. E o Senhor começou a me prosperar lá de novo, e eu continuei da mesma forma, cego, sem colocar Deus em primeiro lugar, deixando Deus sempre em segundo plano. E aí Deus, como é um Deus de amor, né? Só que paciência tem limite, né? Aí Deus de novo fala, você está próximo, está sendo abençoado e não está me buscando, não está colocando eu em primeiro lugar na sua vida, então você vai pagar o preço de novo. E aí Deus, eu estava lá nesse escritório, surgiu uma oportunidade de um cliente que eu fazia a contabilidade, me deu a oportunidade de trabalhar em Alphaville. E aí eu fui trabalhar numa grande empresa lá, que ela tinha umas 50 empresas do grupo, do ramo de mineração, de empreendimento imobiliário, de construção civil.
E o que eu ganhava lá no escritório de contabilidade, ele me ofereceu 10 vezes mais do que eu ganhava lá. Senhor me prosperando mais. Aí eu fui para lá, falei, glória a Deus, é de Deus, né? Mas nem aí com Deus, né? Só por dentro, falando assim. E aí eu fui para lá, e aí começou a minha arrogância, a minha prepotência, o meu mau caráter, que eu estou aqui a gente está aqui, irmãos, nós temos que ser humildes e falar com Deus, nos colocarmos diante de Deus, porque Deus, Ele é um Deus que nos prova e que na provação Deus nos honra. Então, só que nós temos que dar honra para Ele, né? E aí eu humilhava os funcionários, o funcionário faltava, eu não queria nem saber se estava doente, se estava com algum problema, alguma dificuldade, dá gancho nele, corta tudo, sem chance de nenhum tipo de questionamento. O diretor falava, dá pau neles. E eu fazia conforme ele mandava, sem direção nenhuma de Deus. E eu ganhando dinheiro, eu prosperando. Eu já tinha me separado, eu tinha perdido a minha família por conta dos meus deslizes todos, né? Eu conheci a Grisete nessa época já, quando eu fui para Alphaville, eu já tinha conhecido a Grisete. Inclusive uma vez eu falei para ela, tá aqui, não me deixa mentir. Falei, se você souber das coisas que eu faço, você não estaria comigo de maneira nenhuma. E ela falou, eu tô com você porque deve e é. Que o meu Deus é mais poderoso do que qualquer coisa. Eu falei, amém, amém, então estamos juntos, né? E aí, irmãos, eu ganhava muito dinheiro, tanto é que às vezes eu trazia dinheiro e ela nem sabe disso. Eu mentia, eu escondia as coisas, eu não falava nada para ela. Eu dava do bom do melhor, tinha do bom do melhor, eu tinha os melhores passeios, eu fazia o que eu queria, comprava o que eu queria. Trazia dinheiro e deixava guardado o dinheiro na gaveta, ela não sabia. E tanto que eu era pegado a dinheiro, irmãos, eu tinha o meu carro, tinha o carro da empresa que eu ficava, não pagava, não abastecia, todos os custos eram por conta da empresa. E trabalhava também no ramo de empreendimento imobiliário da empresa, e quando vendia algum terreno, alguma coisa, ele me dava alguma ajuda tal. E eu fazia desfalque na empresa, fazia cheques a mais, e desviava dinheiro. E com esse juntar de dinheiro que eu fiz, eu fui comprar uma moto zero na Honda, lá perto de casa. E para não deixar de continuar com a minha arrogância, prepotência, eu falei, não, tem que ser uma moto que dá status, né? Eu fui lá escolher uma moto, na época era uma moto que era a moto da presença, né? Era uma CB300 cor de ouro, dourada. Tem que ser a melhor, tem que ser a dourada, tem que ser a que vai impactar. E o Senhor falou, ah é? Tá bom. Nisso, irmãos, eu fui, continuei trabalhando, comprei a moto. E foram surgindo as provações de novo. Sofri um acidente na Raposo, e a mão do Senhor me protegeu. Um carro me fechou, saiu da mão dele, me jogou, eu estava no corredor. Bateu em mim, com a velocidade que estava. Eu ia cair já de imediato no meio da Raposo, ia ser atropelado, ia acontecer uma desgraça, poderia acontecer uma fatalidade, eu teria até morrido. Mas a mão do Senhor novamente estava sobre mim. Eu não sei como, é Deus. Na pancada tão forte, a moto foi desgovernada e caiu no acostamento. Me arrebentei todo, claro, né? Não tinha como, mas o Senhor novamente me protegeu da morte e cuidou de mim novamente. E eu nem aí, tanto é que o policial militar que me socorreu, que estava lá no bombeiro, né, Grisete? Falou para Grisete lá no hospital, não deu uma semana para ele estar em cima da moto de novo. E não deu outra, menos de uma semana eu estava na moto de novo. E outro acidente, mais leve, e outro. E aí, lá em Alphaville tinha muita falcatrua, tinha muito desvio. O dono da empresa, ele tinha empresa fora do Brasil, ele não tinha, os bens deles não estavam nada em nome dele, tudo em nome de laranja, inclusive eu arrumava os laranjas, coloquei até meu pai no meio desse rolo de laranja, ganhava bem, só que a empresa que meu pai estava eu não deixava cair, né? Só as outras. Meu pai pegava o dinheiro e falava, se você ferrar com meu pai, eu ferro com você. Mas enfim, é tudo contra a vontade de Deus, tudo conforme a minha vontade, e o Senhor me tirou de lá. Eu falei, eu vou sair daqui, eu tinha cartões com limites de 10, 15 mil, vários cartões, e eu saí de lá, Deus abriu, falou, não, não é para ficar aqui. Toda vez que eu pedia para sair, um detalhe, né, ele aumentava meu salário. Sempre ele falava, não, fica aqui, eu vou te aumentar, e não queria me registrar, e falava, não, você vai trabalhar sem registro, mas eu vou te dar o que você precisa. E aumentava meu salário, aumentava. Aí um belo dia, eu conversando com a Grisete, falando, não vou mais, eu quero sair desse lugar, eu não consigo dormir, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho posses, tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, está tudo quitado, mas eu não tenho paz, eu não consigo dormir, eu deito no travesseiro e eu rolo a noite inteira, eu não tenho paz.
E Deus me incomodando, né? E aí eu saí de lá e todas as portas se fecharam. Eu fiquei praticamente 1 ano e pouco. Peguei a indenização da firma, a indenização durou 1 mês, era em torno de uns 200 mil reais. Se durou 2 meses foi muito. Sumiu, evaporou. Deus me provando e eu nem aí com Deus. Continuava sem ter nenhum tipo de ligação com Deus, mesmo sendo conhecedor, né? E aí Deus me jogou no vale de novo. Fecharam-se todas as portas. Peguei o restinho da economia, vendi a minha moto, que eu gostava tanto dela. Vendi ela, minha pegada naquela época, né? Não mais, glória a Deus. E eu vendi as minhas economias e comprei um caminhãozinho refrigerado. Fui trabalhar com entrega de produtos refrigerados. Carne, chocolate, refrigerado. E aí começaram as provações. Deus foi me provando, me testando. Da mesma forma, tudo que eu fazia lá na empresa em Alphaville, tudo que eu fazia com aqueles funcionários, toda a minha arrogância, toda a minha prepotência, toda a minha forma de querer impor do meu jeito, eu fui passando por tudo aquilo. Ia fazer entregas, combinava de rodar 50 quilômetros, eu rodava 100 quilômetros para receber 50. Só que trabalhava para depois de 15 dias receber. Um detalhe, irmãos, nesse trabalho eu ganhava em Alphaville na época em torno de uns 15, 20 mil reais. Eu fui trabalhar nesse lugar para ganhar 1.500 reais. Não dava para nada. E eu não deixava faltar o suprimento para a Grisete. Estourei todos os meus cartões lá, mas não deixei faltar nada para ela, porque o Senhor foi me dando direção. Mas tudo errado, né? Do jeito que eu estava fazendo com a minha vontade, né? E o Senhor fechou as portas de novo. Eu passava, mandava entregar os produtos, chegava lá, eles falavam, não, você vai lá dentro, calor de 30 graus, 35 graus lá fora, lá dentro no frigorífico, você vai descarregar lá dentro. Menos 10, menos 5 graus. Às vezes nem estava preparado com roupa para isso. E eu tinha que ir, não vou entregar, eu só fui contratado para entregar até aqui nessa porta. Se você não levar até lá dentro, você pode voltar com a mercadoria. E eu sabia que se eu voltasse para a mercadoria, era BO, porque a devolução tinha filas de 4, 5 horas, era muita gente. Então, muitas vezes aconteceu isso. Uma vez eu fui fazer uma entrega, tinha umas carnes todas estragadas, o cara falou, se você não levar essas carnes, toda verde, já assim, sabe? E se você não levar essas carnes, eu não vou ficar com a sua mercadoria. Não, eu não vou levar, briguei, discuti com ele, falei, se você não levar, eu não vou ficar com suas mercadorias. E eu tinha que me sujeitar. Me humilhar, você vai ficar na fila, você vai esperar, não é do seu jeito, é do meu jeito, não é assim, não é assado. Deus cortou, Deus colocou a arrogância, a prepotência, o meu querer impor as coisas. Deus foi mostrando para mim que toda a forma que tudo aquilo que eu fazia, que era totalmente fora da direção de Deus, Deus colocou em mim. Eu fui provado dentro dessas situações todas. E uma certa feita eu fui fazer uma entrega no litoral e teve uma chuva muito forte e o braço do mar invadiu o lugar onde eu estava. Até estava tendo uma feira, eu saí na disparada com um caminhãozinho, a água estava quase na altura da porta, perdi a placa. Eu desci desesperado, parei numa parte mais alta, levei banca da feira, tudo com o caminhão, e eu parei e ajoelhei no meio daquela água. Nem contei para a Grisete isso. Eu ajoelhei no meio daquela água. Aquela água, quando eu ajoelhei, a água dava aqui no meio da minha coxa. Eu falava, que Deus é esse? Você não existe, você não é Deus. Não fala que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus que faz o bem. Que Deus é esse que me deixa passar por todas essas situações? Eu estou passando por todo esse sofrimento, correndo risco de vida, tanta coisa que eu já passei, agora aqui de novo sofrendo. Por que isso? E aí, e Deus me mostrando tudo e eu questionando Deus, né? E aí foi passando o tempo, Deus foi me mostrando através de outra forma. Apareceu uma oportunidade de trabalhar numa empresa em São Paulo, que é essa que eu estou hoje, como gerente da empresa. O dono da empresa falou para mim assim, eu não estou precisando de gerente, não estou precisando de ninguém aqui, é uma empresa de pequeno porte, mas eu gostei do seu currículo e eu vou dar uma oportunidade para você, não de funcionário, mas de gerente. E eu nem aí com Deus ainda, né? E aí Deus foi me mostrando, foi abrindo as portas, devagarzinho meu coração foi se quebrando. A minha esposa também foi me ajudando em oração, me mostrando que não era dessa forma. E o Senhor foi me prosperando e eu fui entendendo verdadeiramente que depois daquilo o Senhor me abriu as portas, eu fui crescendo lá dentro. Estava ganhando 3 mil lá, já era o dobro do que eu ganhava. Ainda não era suficiente. Deus me deu a oportunidade e condições de comprar participação naquela empresa. Você não quer comprar participação? Eu não tenho dinheiro. Não, mas eu te vendo para você pagar da forma que você puder.
Deus abrindo as portas de novo. E aí eu comecei a entender que aquilo tudo não era porque Deus tinha raiva de mim, não era porque Deus não quer o nosso bem. Muito pelo contrário, irmãos, né? Deus não quer o mal de ninguém. Deus é um Deus de amor, é um Deus fiel, é um Deus justo. Nós passamos por momentos, por dificuldades, por provações, por situações contrárias, por vales, por tempestades, por conta das nossas decisões erradas, por conta das nossas atitudes contrárias à direção de Deus. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós não vemos aqui na palavra do Senhor, oramos, Senhor, é do seu jeito, é dessa forma, é assim que o Senhor quer que a gente faça. Se a gente não faz dessa forma, a probabilidade da gente quebrar a cara, de não dar certo, é muito grande, é quase que 100%. Então eu comecei a entender, eu comecei a pensar melhor, comecei a raciocinar. Não, eu estou desde os 14 anos batizado e ainda não entendi. O Senhor me mostrando, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou, me mostrou o que eu não devo ser, tirou a arrogância, tirou a prepotência, tirou a falta de consideração pelas pessoas, o amor, o apego ao dinheiro, aos bens materiais. Então, irmãos, o Senhor não quer que a gente faça dessa forma. Então eu queria deixar esse exemplo da minha vida, que esse texto vai de encontro a tudo que eu passei. Então tudo que eu passei, tem muito mais, tem coisas que não dá para a gente falar aqui, porque tem crianças também, eu não quero expor ninguém. E eu queria dizer para os irmãos que eu sou um milagre na mão do Senhor. Se não fosse o amor do Senhor na minha vida, eu creio verdadeiramente que nós temos um Deus de amor. Eu creio que se não fosse esse Deus de amor, se não fosse esse amor que Ele teve comigo, com a minha vida, com a minha família, eu não estaria aqui para contar essa história agora para vocês. Falar, não dá eu estar lá para querer contagiar, convencer, não é nada disso, irmãos. Eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história. Eu queria compartilhar só um pouquinho da minha história para vocês poderem entender e compreender aqui nessa palavra que Tiago está exortando a gente, exortando a cada um de nós, exortando a igreja, para que nós possamos pensarmos melhor como agir, pensarmos como falar, pensarmos como nos dirigir às pessoas, pensarmos no próximo, pensarmos no que a pessoa está passando, pensarmos no nosso vizinho, no nosso próprio, não ficarmos ali no nosso cubículo. Ficar aqui dentro da igreja é muito confortável, é muito fácil. Fazer o que nós fazemos aqui dentro da igreja, dar glória a Deus aqui dentro da igreja, é muito fácil. Quero ver você dar glória a Deus na hora que você está lá fora, passando por essas lutas, passando por essas tempestades, por essas tribulações. Então eu queria deixar para os irmãos esse pequeno testemunho da minha vida, para que os irmãos possam refletir melhor, pensar melhor, quando vier a dificuldade, quando vier a tentação, quando vier a provação. Busque fortalecimento no Senhor. Não faça como eu. Não deixe chegar no ponto que eu deixei chegar, a ponto de quase morrer, quase perder a minha vida, criticar, questionar Deus. Se Deus fosse usar de justiça com a minha vida, Ele tinha me fulminado no primeiro momento que eu questionei. Falei tanta coisa feia para Ele que vocês nem imaginam. Então só ia resumir tudo que eu estava sentindo dele naquele momento. E depois Deus foi mostrando, foi quebrando meu coração. E essa palavra vem de encontro a esse meu testemunho. Então, irmãos, continuando ao que o Tiago quer colocar para nossas vidas, irmãos. Então nós temos que ser pacientes, nós não devemos julgar uns aos outros, não devemos fazer falso juízo da pessoa. Não sabemos se a pessoa está passando por luta, por prova, por dificuldade. Pense antes de questionar, criticar. Aquele cara fez isso, aquele não presta, aquele não vale nada. Cuidado com as suas palavras, irmãos. Pensem bem no que vão falar, pensem como vão agir. Tomem por modelo o sofrimento dos profetas. Deus não está dizendo que nós temos que sofrer como os profetas, mas nós tomarmos como exemplo o sofrimento deles. Eles sofreram, passaram por lutas, por perrengues que nós passamos também, falaram coisas também contra Deus, mas eles foram perseverantes e foram fiéis a Deus até o fim e venceram. Estão lá com o Senhor, orando por cada um de nós. Temos que perseverar como Jó. E Deus permite o sofrimento. Por que Deus permite? O sofrimento não é Deus que dá o sofrimento. Deus permite o sofrimento, porque Ele leva
aos propósitos excelentes dele. Está em Romanos 8, 28 e Filipenses 1, 6. Não jurar por nada, irmãos. Sim, sim, não, não. Não cair em tentação. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, não falar juro por Deus, eu juro por você, eu juro por fulano, ciclano. Confirma a veracidade daquela questão, daquela afirmação, ou daquele caso em específico. Confirme, aí você vai poder falar, é isto ou não é isto. E ponto. Não fique jurando. Deus não se agrada disso. Ore pelo seu irmão que está doente. A oração tem poder. Elias orou para não chover por 3 anos e meio e não choveu. E depois orou novamente e voltou a chover, e os campos voltaram a ser verdejantes e deram frutos. Podemos orar e eles serão curados. Podemos expulsar demônios, mas aqui eu queria colocar um adendo nessa questão de orar, expulsar demônios, né, irmãos? Deus nos dá poder, o mesmo poder que os profetas, o mesmo poder que Ele tinha, Ele nos dá. Mas nós temos que ter prudência em como fazer. Temos que estar diante de Deus, temos que buscar aqui na palavra do Senhor, a instrução do Senhor, orar, jejuar, se colocar na frente de Deus, se humilhar perante Deus. Porque se nós não fizermos dessa forma, formos orarmos por alguém, a oração tem poder? Sim, tem poder. O Senhor tem poder, mesmo nós estando tortos, o Senhor tem o poder para curar aquela pessoa, fazer aquela situação reverter. Mas nós temos que estar focados em fazer tudo conforme o Senhor nos orienta, fazer tudo com prudência, né? Conforme o Senhor nos orienta, né? Porque se nós formos fazer de forma diferente, nós vamos lá expulsar um demônio, o demônio vai se voltar contra a gente e nós vamos passar vergonha. Então você tem que tomar muito cuidado com a forma que você vai agir. Não se negue jamais a orar por um irmão. Ore por ele, não para que Deus cure apenas ele, mas que Deus cure ele e reverta aquela situação e ele não continue a pecar mais, né? Não continue fazendo aquelas más obras que ele fazia, aqueles maus caminhos que ele estava. Ore no sentido de que Deus faça verdadeiramente com que ele seja transformado, que ele seja mudado e que ele seja um verdadeiro adorador dele no futuro. Peça para que Deus transforme verdadeiramente a vida dele. Não somente ore para que ele seja curado naquela hora e dê as costas e acabou. Não, ore para que ele seja verdadeiramente transformado por Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, a questão aqui também é para a gente orar. E aqui eu deixei uma informação. E se estiver cometendo algum pecado, o Senhor o perdoará. Então, aqui ele fala também, né, sobre não fazer sem preparação. Chame os presbíteros para orar por ele, ungindo com óleo em nome de Jesus, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se estiver cometido algum pecado, o Senhor o perdoará. Então aqui, irmãos, não é o óleo que cura, mas é o poder da oração, é a fé daquela pessoa. Então, através de uma ordem, o Senhor cura. Através da oração, da fé que nós temos, o Senhor faz. Então, na verdade, o óleo é apenas um ato. Eu pesquisei, eu achei uma passagem na Bíblia, que está em Êxodo 49, essa questão de ungir com óleo, é um ato, e isso ocorreu pela primeira vez. Esse ato de ungir apareceu na Bíblia pela primeira vez, quando o Senhor deu uma ordem a Moisés, para que ele consagrasse todo o templo, e todos os utensílios, e tudo que nele havia. Está lá em Êxodo 49. Então, irmãos, não ore pensando, não creia na tua cura, pensando que aquele óleo é um óleo milagroso, assim como a gente vê em muitos lugares por aí. O óleo não é o óleo que é o milagroso. O milagroso é Deus. O milagroso é a sua fé, é o poder da sua oração, é o poder da sua busca por Deus. E através da sua busca, da sua oração, da sua fé, Deus vai alcançar ele, não o óleo. O óleo é apenas um ato profético. Você unge, porque Deus deu essa direção para Moisés naquela época, né, irmãos? Confessar os vossos pecados uns aos outros. Se a gente tem alguma mancha, se a gente tem alguma coisa, primeiramente confessar a Deus os nossos pecados e depois aos nossos irmãos, né, irmãos? Devemos confessar. Muita gente ouve falar, né, no momento de dízimo, de oferta também,
Confesse se você tem alguma falha, se você tem algo contra algum irmão, algo que está magoando ele ou está te magoando. Perdoe ele, mesmo que não seja você o culpado. Libere perdão, perdoe ele e faça depois tudo que o Senhor te dá, um ensinamento que você vai ser abençoado por Deus. Mas não faça nada, eu repito para cada um de vocês, não façam nada, não peçam nada para Deus sem ter segundas intenções. Que Deus não quer isso, porque nosso Deus não é um Deus de barganha. Ele não quer que nós façamos nada em troca. Ele nos abençoa sem nós pedirmos. Então, irmãos, peça para o Senhor que Ele vai te abençoar independente da sua necessidade. Ele já sabe das nossas necessidades. Ele é um Deus que tudo vê, que tudo pode. Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todo lugar, Ele está em todas as situações, em todos os lugares, em todos os momentos. Coloque Deus no primeiro lugar. Faça os seus pedidos sem ter intenção. Ó Deus, eu quero orar, mas se o Senhor fizer, eu vou fazer uma consagração, eu vou fazer uma oferta especial. Nada com segundas intenções, que não agrada a Deus dessa forma. Se você está alegre, cante louvores. Tem algum irmão triste, se você está feliz, está alegre, louve, cante, pule, dance com ele. Não se ire. Se alguém se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que o converteu o salvará da morte, a alma dele, e contribuirá multidão de pecados. Como eu comentei já para os irmãos, né? Passar por lutas está na Bíblia, mas não podemos falar que a culpa é de Deus. É por nossa culpa, por conta das nossas escolhas erradas, pois Deus nos dá o livre-arbítrio. Tudo que vem de Deus é bom e perfeito. Então, irmãos, eu fiz vários estudos aqui, mas eu não quero. O Senhor, na hora, o Senhor não vai ler nada daquilo lá. Eu vou te colocar o que você deve falar. Então eu peço perdão para os irmãos que eu sou eloquente na contabilidade. Mas o Senhor, como a gente vive falando, né? O Senhor capacita, não escolhe os capacitados, né? O Senhor escolhe os não capacitados, né? Então nós temos que, quando o pastor Márcio, a pastora Patrícia me deram a oportunidade, já fazem 3 meses, irmãos, que o pastor Gil falou para mim: você vai ministrar lá em cima. Eu falei: não, eu vou orar primeiro, eu vou colocar na mão do Senhor primeiro. Então, irmãos, eu não sou nada, eu sou pó, sou falho, eu não sou merecedor, mas Deus me alcançou, Deus me abençoou. Hoje eu tenho meu lar, tenho uma família abençoada, tenho uma esposa abençoada. A minha filha passou por uma luta aí com a questão da saúde, Deus abençoou, foi tudo bem na cirurgia. A minha família está sendo próspera, eu estou sendo próspero, não estou me apegando a bens materiais, a bens financeiros. Claro que nós precisamos, né, do recurso, porque nós vivemos no mundo terreno, e tudo é voltado a dinheiro, né? A gente precisa. Na época de Jesus era feijão, arroz, né? Hoje tudo é focado no dinheiro. Então, irmãos, o dinheiro é necessário, nós precisamos do dinheiro para fazermos as nossas conquistas, para nós honrarmos os nossos compromissos. Mas não coloque o dinheiro acima de Deus. Não coloque o dinheiro como seu Deus. Coloque Deus acima de tudo. Que o dinheiro, que as bênçãos, que todas as suas necessidades, todos os seus pedidos, tudo que você anseia, tudo que você almeja, com certeza o Senhor vai dar infinitamente mais do que você pede. O Senhor é o Deus provedor, é o Senhor que é dono do ouro e da prata. Então, irmãos, coloque na mão do Senhor, ore. Não é fácil? Não é fácil, tem dias difíceis, mas o Senhor diz que não seria fácil mesmo, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Então, irmãos, tenham bom ânimo, não desanime, não desistam, tenham fé, busquem o fortalecimento de Deus. Eu volto sempre a bater na mesma tecla, de novo falar disso, de novo bater, de novo. Que repetitivo isso, né? Que chato isso, né? Mas eu não quero ser repetitivo. É o Senhor que está colocando no meu coração para me compartilhar com os irmãos, para que os irmãos se voltem ao Senhor. O Senhor colocou essa passagem, essa palavra, não para falar sobre dinheiro, mas para falar que nós temos, primeiramente aqui em cima tem que vir primeiro. Nós temos que nos voltarmos mais a Deus, porque os dias estão ficando difíceis, o mundo está ficando muito complicado. Deus disse que seria difícil, que o mundo iria se complicar a cada dia, que teria aflições, né? Então, irmãos, coloque o Senhor em primeiro lugar. O Senhor já deixou aqui,
o manual da nossa vida, tudo que você precisa, tudo que eu preciso, todas as instruções necessárias para o meu trabalho, para a minha família, para o meu lar, para a minha finança, para me ajudar, para o meu irmão, está tudo aqui. Eu não preciso procurar nesses, como chama, leads, que vão lá fazer as palestras, né, de coaches, né? Não precisa nada disso. Nós temos o coach maior de todos, que é o Senhor. Então, irmãos, coloque o Senhor sempre em primeiro lugar na sua vida, que as demais coisas, com certeza, tenho fé que Ele vai acrescentar. Eu queria só finalizar, concluindo para os irmãos, com base nessas passagens de Tiago, a seguinte mensagem. Vemos que Tiago condena a riqueza conquistada com trapaça e de forma ilícita. Ele diz que o próprio Deus pelejará contra aqueles que assim procederem. Que nossas riquezas não tomem o lugar de Deus em nossos corações. Ele fala também sobre a paciência no Senhor em momentos de desespero, de mantermos firmes nossos corações na esperança de que o Senhor ouvirá as nossas orações. O Senhor virá, curará, perdoará os nossos pecados de todos que o buscarem e confiarem. Por fim, ele fala do poder da oração, de como Elias, como um homem simples, normal, como eu, como você, teve autoridade através da oração. Ele fez a chuva por 3 anos e meio parar. E depois ele orou novamente e a chuva caiu novamente. Então, ele citou aqui o Elias. Na verdade, o Tiago citou Elias para nos encorajar e mostrar que as suas orações podem ter os mesmos resultados semelhantes aos de Elias, devido a qualquer circunstância. Aqui a situação era uma com Elias. Então, em qualquer circunstância, em qualquer situação, vocês coloquem nas suas orações que os resultados vão vir. A epístola descarta a ideia de que alguém pode se tornar um cristão e ainda continuar vivendo no pecado, não exibindo nenhum fruto da justiça. Tal fé, declara Tiago, é compartilhada pelos demônios, que creem e tremem. Está lá não é eu que estou dizendo, está lá em Tiago 2,19. Entretanto, tal fé não pode salvar, porque não é autenticada pelas obras, que sempre acompanham a verdadeira fé salvadora. Está em Efésios 2,10. As boas obras não são a causa da salvação, mas são o seu resultado. É assim em nossa caminhada. Mesmo que tudo pareça que está dando errado, mesmo que tudo pareça que não está dando certo, mesmo que o mundo pareça estar desabando sobre a sua cabeça, mesmo que pareça que não está acontecendo nada, Deus está ouvindo as suas orações. Elas estão chegando no trono do Senhor, e Deus irá mover, e já está movendo céus e terra a seu favor. Então, irmãos, o que o Senhor quer nessa noite para mim e para você, que nós voltemos ao caminho do Senhor, para que nós voltemos a Deus, e os nossos muitos pecados serão perdoados, e tanto eu como você, todos nós seremos perdoados. Por isso, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para me ministrar para cada um de vocês aqui nessa noite. Eu queria pedir perdão se eu errei em alguma coisa, mas eu coloquei conforme o Senhor ministrou no meu coração. O Senhor me mostrou, como eu compartilhei aqui. Em 2 vezes eu sonhei à noite, o Senhor me mostrou no meu sonho, em cima desse altar, ministrando, e eu falava no sonho: eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho condições nenhuma de fazer isso. E o Senhor me mostrou que eu sou capaz, que eu tenho condição, que eu posso. E eu posso, e você pode também. Basta dar vazão a Deus, ao Espírito Santo, que o Senhor vai vencer. Eu queria repetir uma última coisa para os irmãos.
que eu já falei aqui uma vez e não canso de repetir. Não esqueça jamais de orar para cada um dos seus familiares, para os seus irmãos, para os nossos pastores, por cada um dos nossos irmãos aqui, porque o Senhor ouve as suas orações, o Senhor atende nossas súplicas. Eu estava uma vez bêbado, numa cama, na minha casa, na casa dos meus pais, e eu ouvi a minha avó do lado da cama, com a Bíblia na mão, lendo, orando, intercedendo a meu favor. E a minha mãe veio ao lado dela e falou: para com isso, mãe, esquece, ele não tem jeito, ele já é um caso perdido. Eu não canso de falar isso em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares, nunca vou cansar de falar isso. Valeu a pena a oração da minha avó. Valeu a pena ela lutar por mim e pela minha família. Ela se foi, mas ela não esqueceu de fazer a vontade do Senhor. Não esqueceu, não é porque eu era o neto dela, mas ela fazia por todo mundo. Levava uma peça de roupa minha, da minha mãe. E a minha mãe e meu pai, eles eram de terreiro de Umbanda naquela época. Eu lembro que meu pai fazendo aqueles trabalhos, eu ia naqueles lugares, todo escuro, um monte de santos ali, assim. Eu não entendia nada daquilo, sabe? Mas Deus me mostrou depois, né? E a minha avó conheceu o Senhor, se entregou aos caminhos do Senhor, e foi uma verdadeira e fervorosa intercessora do Senhor. Ela orou por mim, ela buscou por mim, ela não se esqueceu de mim. Ela tinha os problemas dela, ela tinha as dificuldades dela, ela era doente, ela era bem idosa, mas ela não esqueceu de mim. Ela orou por mim, ela lia a Bíblia para mim. Eu não via nada, eu estava longe, eu estava muito longe, muito bêbado, tudo chapado ali naquela cama. Minha mãe não querendo mais nada, jogando a toalha já, né? Não tem jeito mais, é um caso perdido, esquece. Minha avó não esqueceu de mim. E hoje eu só estou aqui, primeiramente por conta de Deus, que Deus teve amor, teve misericórdia, teve compaixão, teve carinho pela minha vida, pela minha família. E depois foi por conta da busca incessante da minha avó em favor da minha vida. Saía da igreja, ia para as baladas, bebia, me prostituía, me drogava. Mas o Senhor tem um propósito em tudo, né, irmãos? Nunca é tarde para a gente se voltar a Deus. Por isso, irmãos, não esqueçam Deus. Não pensem em homem. Não deixe que os homens nessa terra te oprimam. Tenham fé, sejam perseverantes. Busquem fé, fortalecimento no Senhor, que Ele vai te dar a vitória. E eu, Senhor, agradeço a oportunidade em nome do Senhor.